Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido uma sexta-feira maravilhosa. Enfim, sextou. Agora o final de semana é descansar, né? Esquecer um pouquinho esse circo que foi essa semana, porque olha, de palhaçada nós já estamos por aqui, tá certo? Já transbordou, já encheu as paçocas essa CPI aí. Hoje resolvi atualizar o que eu sempre faço aqui, que é trazer atualizações sobre a geopolítica, sobre as estratégias que estão sendo utilizadas por Estados Unidos, por China, por Rússia, grandes potências aí que estão meio que, sabe, num xadrez global aí. Então a gente traz essas atualizações. E as de hoje, é de você ficar preocupado, gente, porque isso preocupou até mesmo o Pentágono e também o chefe do US Strategic Com, tá? Onde é o comando estratégico dos Estados Unidos, comando de dissuasão nuclear dos Estados Unidos. Eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês, vou pôr na tela. Antes, queria pedir a você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, muito importante, isso me ajuda muito. Aí na descrição nós temos todas as nossas redes sociais, tá? Temos também um canal no Telegram. Você pode entrar lá que nós estamos sempre atualizando com novas notícias, tá certo? Costumo mandar fontes do que eu apresento aqui lá no canal, então peço a você que entre lá, tá certo? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela algumas notícias para a gente começar a entender o que está acontecendo. Eu peguei aqui uma matéria mais curta, tá aqui na Gazeta do Povo. China está construindo mais de 100 silos de mísseis, indicam imagens de satélites, tá? A China está construindo mais de 100 novos silos de mísseis balísticos intercontinentais em um deserto perto da cidade de Yumen, no noroeste do país, indicam imagens de satélites analisadas por especialistas independentes em uma reportagem publicada pelo jornal Washington Post esta semana. Os Estados Unidos disseram que a revelação sugere um crescimento rápido do arsenal nuclear da China, o que preocupa o país. Imagens de satélites registradas pela Planet foram analisadas por pesquisadores do Centro James Martin para estudos de não proliferação e mostram 119 construções em andamento, quase todas idênticas, com características semelhantes às existentes nas instalações de lançamento para o arsenal de mísseis balísticos nucleares da China, como o telhado em formato de domo, arredondado e o tamanho do prédio, segundo informou o Post. Essas construções estão em uma área de 3.000 km², de acordo com a Planet, e são interligadas por estradas. Cada instalação tem um telhado em forma de cúpula. Vocês vão ver aqui um GIF, tá certo? Que vai mostrando aí os locais. Acreditamos que a China está expandindo suas forças nucleares em parte para manter um meio de dissuasão que pode sobreviver a um primeiro ataque dos Estados Unidos em um número suficiente para derrotar as defesas antimísseis americanas, disse ao Post o analista do CSN, Jeffrey Lewis, acrescentando que o total de silos de mísseis em construção na China chega a 145. Ele também informou que os silos podem receber intercontinentais balísticos chineses DF-41, batizado também de Vento do Leste. O modelo lançado em 2019 é o mais avançado do exército chinês e, segundo especialistas, poderia alcançar os Estados Unidos em um voo de 30 minutos carregando até 10 ogivas nucleares. O SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, estima que a China tem 350 ogivas nucleares, 15 vezes menos que o arsenal dos Estados Unidos. Porém,
a China está passando por uma significativa modernização e expansão do seu estoque de armas nucleares, informou o Instituto de Pesquisas no seu levantamento mais recente sobre armas nucleares no mundo. Não há indicações, no entanto, que os silos descobertos pela análise de imagem de satélite já estejam em uso ou que serão usados no futuro, tá? Então, olha só, olha as imagens aqui, ó. Vocês vão ver, tá vendo? O prédio aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais imagens aqui, ó. Estados Unidos preocupados. Ao comentar a reportagem do Washington Post, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse nesta quinta-feira que as informações sugerem que o arsenal nuclear da República Popular da China crescerá mais rapidamente e a um nível mais alto do que talvez se tenha antecipado anteriormente. Este acúmulo é preocupante. Isso levanta questões sobre a intenção da República Popular da China. As armas nucleares da China foram assunto de um recente encontro da OTAN em Bruxelas. A aliança militar alertou para a rápida expansão do arsenal nuclear de Pequim. Vejam só, Pequim está expandindo fortemente o seu arsenal nuclear. Tem um aliado que tem um forte arsenal nuclear também, um poder de dissuasão muito grande, que é a Rússia, tá certo? A China está se preparando para fazer algo durante o mandato de Biden. Vocês podem esperar. Durante o mandato de Biden, a China tentará anexar a todo custo Taiwan. Se não o conseguir pela pressão política, o fará militarmente. Tentará militarmente anexar a ilha de Taiwan. E os próprios taiwaneses têm alertado sobre isso. Tá? Eu vou trazer também algumas outras notícias aqui. Ó. Vamos só terminar aqui. Ó. Com mais ogivas e um maior número de sistemas sofisticados para estabelecer uma tríade nuclear, ou seja, divisão do arsenal atômico de um país em mísseis terrestres, projéteis carregados por bombardeiros estratégicos e transportados por submarinos nucleares. Em abril, o oficial encarregado pelo arsenal nuclear dos Estados Unidos, o almirante Charles Richard, disse ao Congresso americano que as capacidades nucleares da China estão crescendo rapidamente e que pela primeira vez podem ser preparadas para uso. Então, é importante abrir os olhos urgentemente com o que está acontecendo. Esse aumento de capacidade nuclear da China é perigosíssimo para o mundo. Não é só para os Estados Unidos, é para o mundo. Uma vez que a China tem esse sonho de se tornar a potência hegemônica no mundo até 2050. Mas para isso ela precisa fazer o quê? O primeiro passo dela é dominar Taiwan. Por quê? Para eles isso é uma vergonha. Uma ilha que está ali encostada deles, 200 quilômetros do continente, eles não conseguem dominá-la. Então isso passa a ser um sinal de fraqueza para a China. E eles pretendem sim, em breve, segundo as palavras de Xi Jinping, em breve, anexar Taiwan ao seu território. Tá? E eu vou trazer algumas notícias para que vocês vejam. Corroborando essa matéria aqui da Gazeta do Povo, ó, você tem aqui, ó, no Global Times, que é o porta-voz do Partido Comunista Chinês, tá? É eles falando aqui. Temos também, ó, Estados Unidos e Japão, vejam só, Estados Unidos e Japão conduzem jogos de guerra secreto para possível conflito entre China e Taiwan. Os Estados Unidos e o Japão têm realizado exercícios militares conjuntos para um cenário de conflito com a China relativamente à questão de Taiwan. Informa o jornal The Financial Times, citando responsáveis militares. Segundo 6 fontes anônimas citadas pelo jornal, entidades oficiais americanas e japonesas começaram a planejar seriamente para um possível conflito ainda durante o último ano da presidência de Donald Trump. Juntamente com o planejamento, Washington e Tóquio teriam conduzido jogos de guerra de mesa ultra secretos e exercícios conjuntos
nos mares do sul da China e da China Oriental. A notícia aponta que as autoridades dos Estados Unidos e do Japão estão ponderando questões legais relacionadas com os exercícios conjuntos, entre as quais acesso a bases de apoio logístico que Tóquio poderia fornecer em caso de conflito, em particular avaliando a possibilidade de o Japão estar envolvido em tal conflito. O jornal salientou como Washington poderia contar com as bases aéreas do Japão, tá certo? Um funcionário observou que os Estados Unidos e o Japão precisam criar urgentemente um mecanismo de compartilhamento trilateral com Taiwan para trocar informações sobre movimentações das forças navais e aéreas chinesas. Alguns desses tipos de compartilhamento entre Taiwan e os Estados Unidos e entre o Japão e os Estados Unidos, mas não temos o compartilhamento direto trilateral, disse a fonte. Não se pode começar a configurar isso no meio de uma contingência. Você tem que fazer agora. Ou seja, tem que se preparar, tá, para um possível conflito. Vamos lá. Ó. Mais notícias aqui. Ó. Taiwan. Ministro diz que ilha precisa se preparar para conflito com a China. Em entrevista exclusiva à CNN, o ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, afirmou que a China conduz exercícios militares em torno de Taiwan. A escalada da intimidação militar da China contra Taiwan mostra que a ilha autônoma precisa se preparar para um possível conflito militar, disse o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, em entrevista exclusiva à CNN. Seu aviso veio uma semana depois que a ilha relatou a maior incursão diária de aviões militares chineses na autodeclarada Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, a DIS de Taiwan, tá certo? Foram 28 aviões. Um número sem precedentes, tá? É o maior número já registrado de invasão dessa área, dessa ADIS, tá? Então é muito importante o que está acontecendo lá. As tensões estão mostrando que a China pretende em breve, muito em breve, anexar Taiwan ao seu território, tá? Isso está ficando cada vez mais claro. Tá aqui, ó. Resolver questão de Taiwan é missão histórica do Partido Comunista Chinês, de Xi. Resolver a questão histórica de Taiwan, reunificação completa da China, é uma missão histórica e um compromisso inabalável do Partido Comunista Chinês, disse Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista, na quinta-feira. Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez observações em Beijing ou Pequim. Em uma cerimônia de celebração, devemos tomar medidas resolutas para derrotar totalmente qualquer tentativa de independência de Taiwan e trabalhar juntos para criar um futuro brilhante para a revitalização nacional. Ninguém deve subestimar a grande determinação e a forte vontade e a extraordinária capacidade do povo chinês de defender sua soberania nacional e integridade territorial, tá? Isso são palavras do próprio Xi Jinping. Ele disse que esmagaria as cabeças contra a muralha da China de quem ousasse tentar agredir a soberania nacional da China, tá certo? Vejam só, temos mais notícias aqui, ó. Maquete na web pode identificar que China terá navio de assalto anfíbio de 40 mil toneladas. Isso é uma notícia de 2015. Pois bem, eles já estão prontos. Tá certo? Já são 3 em serviço e tem mais 3. Não, são mais 6 que estão em construção. Então vejam, a notícia de 2015 se concretizou. Eles já vêm preparando isso faz tempo. Já faz um longo período que eles vêm se preparando e vêm investindo, tá? Investindo bastante para que consigam, se não for pela pressão política, pela força militar, anexar Taiwan. Porque é um modo deles mostrarem ao mundo que eles pretendem e serão
a grande potência hegemônica. O prazo que eles estipularam é 2050. Além dessas tensões aqui, nós temos movimentações de tropas também na fronteira da Índia com a China. Já são mais de 200 mil homens só da parte da Índia. E a tendência é que aumentem mais. Estão sendo enviados helicópteros, estão sendo enviados tanques de guerra, estão sendo enviados mais homens. É muito importante prestarmos atenção, porque se de um lado temos eles pressionando Taiwan, do outro lado temos esse possível conflito entre Índia e China, novamente, que ano passado teve um princípio de conflito onde 60 pessoas morreram, tá? Num conflito aí entre os dois exércitos. É tenso, porque são potências nucleares, é tenso porque isso vai causar milhões de mortes, é certeza, porque é um lugar muito populoso, tá certo? Então é muito importante prestarmos atenção. Isso tem muito a ver com o que está preparado aí para o mundo, um grande reset. Nós vamos precisar de algo grande, além da pandemia, para iniciar, para dar impulso nesse grande reset, porque já iniciaram, e tem o vídeo falando aqui no canal que eles já iniciaram esse grande reset, tá? Você pode procurar aí que você vai ver, o restart está acionado, mas eles precisam de eventos assim, e esses conflitos, esses potenciais conflitos que nós estamos vendo se desenhando cada vez mais claro, está ficando cada vez mais claro que o conflito vai ocorrer. Nós só não podemos dizer se vai ser amanhã ou se daqui 1 ou 2 anos, tá? Eu não posso dizer que vai acontecer amanhã ou daqui 2 anos, daqui 3 anos. Não posso precisar ainda para vocês o tempo. Mas que vai ocorrer, vai. E por último, só para lembrar, o ministro da Defesa chinês, um general, ele avisou os Estados Unidos que rompesse todos os laços militares com Taiwan ou se preparassem para a guerra. Quando um alto general do alto comando fala desse modo, é porque algo grande está para acontecer. Então nós temos que ficar de olho. Sugiro também que vocês acompanhem Hoje no Mundo Militar, um canal muito bom, gosto muito de assistir eles, tá? Então fiquem atentos no que está acontecendo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.